É importante a gente ter em mente que a pessoa sai do lugar, mas o seu lugar nunca sai da pessoa. Eu sou João Amorim, professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e sou coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, na Unifesp. Existe uma definição que diferencia espaço de lugar. O espaço é qualquer área na superfície do planeta, qualquer porção de território. Já o lugar é a construção feita pelos afetos do indivíduo sobre o espaço. Então, o lugar de uma pessoa é aquele espaço em que ela teceu, construiu, agregou os seus afetos. Daí a importância do lugar. E isso pode ser feito e agregado a qualquer tipo de espaço. Pode ser um canto na sua casa, pode ser a casa de um parente seu, de uma avó, por exemplo. Pode ser um bairro, pode ser um país. O importante é que naquele espaço, ou aquele espaço, ele se transforma em lugar à medida que o indivíduo desenvolve afetos com ele. Mas justamente por ser constituído de afetos, o lugar nunca deixa o indivíduo. Se nós pegarmos os termos mais usados no contexto migratório, você tem a diáspora, que a diáspora é o movimento de pessoas, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa que abandona o seu país, e aí por qualquer razão, e se espalha pelo mundo. Não necessariamente fica concentrado num único local de destino. Esse termo diáspora, ele é muito mais usado hoje em dia para identificar grandes movimentos migratórios que se espalharam pelo mundo. O migrante é aquele que se desloca. O migrante voluntário é aquele que se desloca por vontade própria, e o migrante forçado, ou o migrante involuntário, é aquele que é obrigado a se deslocar, visando a sua proteção, visando a sua sobrevivência. Dentro do grupo dos migrantes forçados, nós temos os refugiados e os deslocados internos. Refugiado é um migrante forçado que se desloca para outro país, ou seja, cruza a fronteira do país em que se encontra para chegar a um outro território de outro país. E o deslocado interno é aquele que sai forçadamente do lugar, do seu lugar, e se desloca para outro lugar dentro do mesmo país. Já o refúgio é uma condição do indivíduo. Essa condição do indivíduo, ela demanda dois elementos. O elemento objetivo, que é a perseguição efetiva, por motivo de raça, etnia, nacionalidade, opinião política, origem social ou, no caso da lei brasileira, grave e generalizada violação de direitos humanos. E o segundo elemento é o elemento subjetivo, que é o fundado temor de perseguição. É o medo que a pessoa, que o indivíduo tem de ser alcançado por essa perseguição, por pertencer àquela nacionalidade, àquela etnia, àquela raça, ou estar submetido a essa grave e generalizada violação de direitos humanos, por exemplo. Houve entre a Primeira Guerra e a Segunda foi de caso pensado mesmo, uma indisposição provocada em relação aos judeus e começou a crescer o número de refugiados
que é um problema, uma questão humanitária seríssima que só piorou, só aumentou e hoje é um horror. Né? Milhões e milhões de pessoas que não têm documentos, né? Que não têm contato, perderam contato com a sua cultura, o seu modo de cozinhar, né? Os seus objetos, fotos de família, o seu cotidiano com as pessoas da sua comunidade, tudo isso foi perdido. Pessoas postas à margem, e isso é um perigo, diz Arendt também. Tem um trecho de Origem do Totalitarismo que ela fala, essas pessoas jogadas na solidão, né? Essa solidão, ela está tão... Veja, esse desenraizamento colocado de uma maneira ainda mais, se possível, mais cruel. Certo? São pessoas que não têm mais contato nem com a sua cultura, mais expostas à violência, né? Enfim, uma coisa terrível. E essas pessoas, elas se tornam solitárias, o que é uma característica semelhante às pessoas solitárias nos grandes centros, né? As pessoas que estão abandonadas, estão jogadas nas grandes cidades e que não têm identidade, não parece, né? Que não tem identidade, ninguém olha para elas, não tem. Então, são pessoas que estão jogadas, né? Enfim, estão fora de uma consideração humanitária, de uma consideração que elas sejam tratadas como seres humanos efetivos. Isso é cotidiano para nós, né? Infelizmente é cotidiano, é todo dia, é só sair de casa. Então, refúgio é um estado da pessoa, é uma condição individual. Um país, quando reconhece um refugiado, ele não está criando o refugiado, ele está reconhecendo o estado daquela pessoa. E ao reconhecer o estado daquela pessoa, ele reconhece que aquela pessoa precisa do seu abrigo, precisa da sua proteção, precisa do seu asilo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós temos hoje 89,3 milhões de seres humanos forçados a se deslocar. Hoje, a mídia se foca muito e anuncia quase que diariamente a guerra da Ucrânia e a questão dos refugiados na Ucrânia, que é uma questão muito séria. Nós temos hoje, entre deslocados internos e refugiados da Ucrânia, metade da população ucraniana forçada a se deslocar em função da guerra. Mas não é a única crise humanitária. Na verdade, as maiores crises humanitárias, questões mais graves que forçam o deslocamento forçado, não são as questões da Ucrânia. Você tem a Síria, a guerra na Síria, que continua, muito embora tenha saído dos holofotes recentemente. Nós temos crises humanitárias gravíssimas no Iêmen, na região do Sahel, sobretudo entre Mauritânia e Mali, no norte da África, na região do deserto do Saara, do norte da África. Nós temos a crise humanitária dos Rohingya, em Bangladesh, que é uma etnia que está sendo massacrada. Você tem a guerra civil na República Democrática do Congo, você tem a crise humanitária no Afeganistão, você tem a nossa vizinha Venezuela, de grave e generalizada violação de direitos humanos, você tem a crise na América Central, em Honduras, El Salvador e Nicarágua. E essas crises humanitárias, cada uma tem uma conotação, cada uma tem um aspecto, uma característica diferente. O denominador comum de todas essas crises humanitárias é a boa e velha geopolítica e o bom e velho pensamento colonial. O colonialismo, ele lega para o sul global uma herança perversa, não só de um passivo político, um passivo econômico, um passivo cultural de exploração, de segregação, de exclusão, mas ele lega também as consequências da persistência desse pensamento colonial ainda hoje. Você tem aí um percentual enorme da população mundial fadada a ter que escolher entre seguir vivo a qualquer custo ou permanecer no seu local de vida e morrer junto com o meio ambiente, seja por conta da guerra, seja por conta da fome, seja por conta da peste. Essa mentalidade de acumulação de riqueza a qualquer custo é o que está na base das crises humanitárias que produzem as diásporas, que produzem a migração forçada, que produzem os refugiados, que produzem os deslocados internos.
E também produzem uma leva migratória que não aparece tanto nessas estatísticas, porque não se define como migrante forçado, que é a questão do migrante econômico. Aquela pessoa que sai do seu país e aceita morar em outro país com as condições que lhe forem concedidas, mesmo que sejam graves, né, ou sejam desumanas, para conseguir recursos escassos, não para viver, mas para sobreviver. O ser humano que tem o direito fundamental, o direito humano a migrar, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito de deixar o seu país, ou o país onde se encontra. Todo ser humano tem o direito a ser recebido de acordo com as leis de um país, num país estrangeiro, desde que essas leis não violem os seus direitos fundamentais. Daí, da junção desses dois direitos é que vem o direito a migrar, é que se constrói o direito a migrar. Tá? O ser humano não tem livre circulação no planeta. Cada vez mais se constroem muros, cercas, discursos, políticas para afugentar, para barrar o ser humano. Então, esse legado da globalização, de que os produtos e as mercadorias têm um direito à livre migração muito maior e mais amplo do que o direito humano a migrar, junto com a questão dos interesses econômicos, fez surgir uma nova dimensão de xenofobia, que a professora Adela Cortina, da Universidade de Valência, chama de aporofobia, que não é mais a aversão ao estrangeiro, mas sim a aversão ao pobre, a aversão ao excluído, a aversão ao estranho. Seja a razão dessa estranheza a raça, a etnia, o idioma, a nacionalidade, mas, sobretudo, hoje em dia, o excluído é o pobre, o barrado é o pobre. E os sujeitos que têm acesso a direitos? Como eles se relacionam com esse outro sujeito? É um desafio a produção de um tecido social que una, né? Que aproxime, pelo menos, essas duas dimensões. Como cada um de nós responde à emergência do sofrimento singular, concreto e insuportável do outro. Não de um outro abstrato, de um outro concreto, diante de você. Porque eu estou querendo reivindicar um processo de constituição do sujeito político que tem acesso a direitos que passe necessariamente pelo sujeito político que não tem acesso a direitos. Na própria precarização de direitos que a gente tem socialmente, todos nós somos corpos que estamos envolvidos com esse processo. E inevitavelmente, de uma forma ou de outra, a violência produzida por essa precariedade vai respingar em cada um de nós. E a minha pergunta é, não tem nada que me conecte afetivamente com esse outro? A gente já sabe que sofrimento, principalmente social, ele é irrepresentável, né? Você não pode compartilhar a dor do outro, no sentido que eu não posso vivê-la, né? Não posso vivê-la, mas a Hannah Arendt vai propor a ideia de cultivo de sentimentos públicos, vai dizer que o próprio tecido social do espaço público, ele pode ser um espaço treinado, né, gente? Já falei que isso não é natural, isso não está pronto, a gente produz essa agregação, exercícios de agregação. A gente pode produzir um espaço onde a gente aprenda literalmente a cultivar sentimentos públicos. O que seria isso? Algo que necessariamente não vai me trazer nenhum benefício do ponto de vista privado. Eu não vou me beneficiar com esse direito. Porque é muito fácil de dizer, se vincule a uma luta no qual você vai se beneficiar. Essa é
uma reivindicação muito comum. Outra reivindicação que eu acho incompleta é dizer, não, você não pode se aproximar de uma causa que não é, que você não passa por aquele sofrimento, porque ele é irrepresentável. Então, o sujeito que não tem a vida precarizada não pode ter uma relação afetiva com a vida precarizada, com o sujeito que tem. Só quem pode falar dessa vida precarizada é o próprio sujeito. Eu não crio nenhuma responsabilidade com esse outro sujeito que está fora. Eu acho insatisfatório. A Simone Weil vai dizer que a gente pode chorar com a experiência do outro, não porque a gente viveu a experiência, mas que a empatia é uma segunda vida. É como se... É lógico que eu não vivi aquela dor. Se eu tivesse que fazer a pergunta arendtiana numa sociedade muito desigual, a pergunta, então, teria que ser como eu me comprometo com a dor do outro. Um compromisso, a princípio, individual, mas também um compromisso coletivo. Como é que já que o sujeito político para Arendt, ele é performático. A gente não pensa que é alguma coisa, a gente demonstra que é alguma coisa. Na questão da recepção do migrante, você tem diversas dimensões. Você tem uma dimensão estatal, que é o Estado, o detentor do monopólio do uso da força, que controla as suas fronteiras, que estabelece, através de lei, as suas políticas migratórias, as condições de ingresso, de aceitação, de permanência desse migrante no território nacional, sob quais condições esse migrante será aceito ou não. Mas mais importante do que a dimensão estatal, a dimensão jurídico-normativa, digamos assim, você tem uma dimensão social que é fundamental para o acolhimento desse migrante, seja ele migrante voluntário, seja ele um refugiado, um migrante forçado. Porque essa pessoa, ao chegar no país e cumprir os requisitos legais para a regularização de sua estada, tá? O papel do Estado, a rigor, está praticamente cumprido. Óbvio, o Estado vai ter que garantir segurança, o Estado vai ter que garantir os direitos fundamentais, mas isso o Estado tem que garantir para todos. No caso da Constituição brasileira, está escrito lá, os direitos fundamentais são garantidos a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes ou que estejam no território nacional. Mas esse migrante, ele vai precisar morar, ele vai precisar estudar, ele vai precisar cuidar da saúde, ele vai precisar, sobretudo, trabalhar, ele vai precisar aprender o idioma. Então, a sociedade civil, ela tem um papel fundamental, tanto na destruição de preconceitos, na mudança cultural, na recepção da diversidade, no reconhecimento e na recepção da diversidade cultural trazida pelo migrante, mas, sobretudo, por forçar iniciativas das próprias instituições da sociedade civil e do próprio Estado para que políticas públicas sejam melhoradas ou implementadas de acolhimento concreto, efetivo, de construção de canais de oportunidade. E aí entra o empresariado, entram as instituições de ensino, entram as instituições socioculturais e entra o próprio indivíduo. Você não pode ficar, você tem um refugiado, um migrante morando no seu prédio, do lado da sua casa, você não precisa esperar uma ordem do Estado, você não precisa esperar que seja socialmente vantajoso para você ser simpático, para você ser solidário, para você ser um ser humano que seja e reconhecer naquele migrante um ser humano. Para que essa promessa da tolerância e do pluralismo de valores se realize, é necessário haver a retirada das convicções do bem de maneira robusta, da verdade revelada pela religião ou pelo partido político ou pelas minhas crenças morais, não importa. Este pressuposto, o de que existe um e um único bem que é máximo, que é maior do que todos os outros, que ordena os demais, que se estabelece hierarquicamente sobre os demais, seja ele de natureza político-moral, seja ele de natureza religiosa, espiritual, invariavelmente nos leva e tem nos levado pela experiência histórica
aos conflitos mais violentos, mais truculentos e mais pesados que a gente possa imaginar. Não adianta a gente pedir para uma pessoa cujas convicções religiosas são verdadeiras e genuínas, não adianta a gente pedir para ela se despir das suas crenças. As suas crenças precisam ser incorporadas e respeitadas. Assim como não adianta para uma pessoa religiosa chegar para uma pessoa laica e de convicções pluralistas e dizer: mas você precisa aceitar a verdade revelada pela minha religião, pelo meu Deus, e as práticas e os comportamentos que esta verdade traz. Isto jamais vai acontecer. O que nós podemos buscar e devemos buscar fazer é viver juntos, apesar dessas dificuldades, num espaço maximamente regrado, com as regras dessa civilidade. Mas o conflito não desaparecerá, precisamente porque estes elementos do nosso pertencimento de grupo, do nosso pertencimento comunitário, sejam os nossos laços não escolhidos, sejam os laços que nós escolhemos para pertencer a um grupo ou outro, a nossa comunidade, na nossa cidade, pequena ou grande, não importa, o nosso grupo de pertencimento de natureza religiosa, o nosso grupo de pertencimento de natureza intelectual, partidário, todos eles pesam nas nossas concepções de vida e eles geram esses conflitos. Eu acho que a gente realmente tem uma espécie de joia rara, que é a tradição da tolerância, do pluralismo e das liberdades, que deve ser preservada a qualquer custo, em detrimento de quaisquer outras coisas que se apresentem para nós como valores. Por quê? Por que esta não é uma afirmação, por exemplo, paradoxal? Porque apenas este tipo de valor da tolerância, o do pluralismo, do reconhecimento do pluralismo dos valores e o da garantia das liberdades plurais a todos, apenas este é um conjunto suficientemente neutro quanto a outras formas de concepções ideológicas, religiosas, morais e políticas, para que nós possamos viver em civilidade. Quem sabe, mais uma vez, as dimensões diaspóricas, nós brasileiros ou pessoas estrangeiros que aqui moram, que aqui convivem, todos somos frutos de uma diáspora. Quem não é fruto de uma diáspora na existência humana? Diáspora parece assim uma coisa terrível. Quem sabe não é a condição humana que está por trás. Quem de nós não perambula vida fora? Nós podemos estar fisicamente parados, mas na verdade a nossa vida interna, o nosso metabolismo é uma constante e contínua perambulação. Isso do ponto de vista cognitivo, emocional, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Quem sabe, em outras palavras, nós não estaríamos aqui abrindo algumas possibilidades de reconduzir as discussões que nós estamos tendo sobre quem é quem, sobre a necessidade obsessiva de procurar bandeiras, de procurar sinais, marcas distintivas nessa situação em que o ser humano, para não falar de uma forma... Na frente do Derrida, eu não posso aqui falar o homem, porque afinal de contas ele dizia, nós temos que desconstruir a lógica do falogocentrismo, do androcentrismo. Então, vamos falar ser humano, porque aí, em princípio, estão incorporadas todos os gêneros, todos os sexos, todas as possibilidades humanas. Quem sabe isso não vai nos ajudar a encarar os nossos medos. Então, a sociedade, ela tem um papel crucial no acolhimento humanitário, no acolhimento de migrantes. E mais ainda, não podemos nos esquecer que o Estado, essa entidade que nós muitas vezes nos referimos a ele como se fosse uma entidade dotada de vontade própria, um ser dotado de vontade própria, nada mais é do que o reflexo da sociedade.